Olá, bom dia, né? Ou boa tarde, né? Que é 12 horas. Quem já almoçou é boa tarde. Quem ainda não almoçou igual a mim, é bom dia, né, pessoal? Então, bom dia para vocês aí, aonde quer que vocês estejam, aonde as suas consciências estão encarnado, né? Experimentando essa, como é que se diz? Experimentando essa experiência humana, né? Até um certo tempo, né, pessoal? Não sabemos até quando o corpo der, ou se Deus já viu que a gente já cumpriu a nossa parte aqui nessa dimensão. Então a gente vai embora, né? Vamos continuar o estudo em outro lugar. É por isso que eu estou dizendo, pessoal, a gente é eterno, a gente tem tempo de estudar. A gente não se preocupe com o tempo, ficar ansioso, ficar agoniado. Eu preciso pegar logo, eu preciso. Não, calma, vá devagarzinho que você chega lá. Entende? Então, a gente vai galgando esse conhecimento para nossa consciência. Porque quem é que vai assimilar todos esses conhecimentos? A sua consciência, pessoal, né? Porque nela, dentro dessa essência, existe toda a potencialidade, todas as coisas que a gente precisa, até nosso comportamento, tudo está nessa conexão, pessoal. É o que eu venho falando aqui para a gente ter essa conexão, porque é de lá que vai brotar todas as coisas. Vai brotar o seu caráter, né? Para você ser uma pessoa melhor, agir não com a visão segunda aqui do mundo, né, pessoal? Foi até uma coisa ontem que eu falei, foi do que se você está sentindo de a espiritualidade está tocando em você para você ajudar aqui o que eu estou fazendo, você tem que fazer, pessoal. Porque aqui é um trabalho de sentir. E se você sente e não faz, você está indo de contra o trabalho da espiritualidade. Entende, pessoal? Foi isso que eu falei ontem aqui. Né? Se você está sentindo, você tem que fazer. Se você não faz isso, você está indo contra. Porque o trabalho que eu estou fazendo aqui é de sentir. Entende? A gente passa um pouquinho, é um gole, sabe? É um golinho de conhecimento que a gente está passando aqui, para a sua consciência. Entende? Não é tudo. Mas como é que você vai ter compreensão de tudo? Quando você ir evoluindo espiritualmente através dessa conexão. Aí você vai ter uma compreensão maior. Mas o que eu passo aqui é só um golinho. É tão pequeno, pessoal, o que eu passo. E tem alguns irmãos que não tem essa gotinha, ele acha que essa gotinha é um conhecimento muito grande. Então, tem gente que está tão fora da conexão que acha que o conhecimento que eu estou passando aqui é grandioso. Nossa, eu não consigo entender isso, o que é que ele está falando? Porque ela ainda está fora, entende, pessoal? Então, só tem que voltar para a conexão, pessoal. A conexão espiritual para você saber essas coisas. E é isso que eu estou aqui instigando você a ter essa conexão. Porque na sua essência, né, está todas as coisas que você precisa fazer. Uma das coisas que tem lá é o caráter, o seu comportamento, que você vai agir honestamente. Não com a visão daqui, né? Foi ontem que eu falei. Aí tem pessoas que, eu só vou ajudar o pastor, eu acho ele bonito, eu acho ele assim e tal, não sei o que. Vai ajudar.
Entende, pessoal? É assim, isso demonstra que uma pessoa está conectada com a visão. Tem vários aí do grupos aí. E esses pastores querem esse tipo de pessoas porque não tem conhecimento, não tem conexão nenhuma. Para eles é maravilhoso. O que eles falarem, essas pessoas vão engolindo e vai dando os bens, né? Delas, que ajudando essas coisas. E vai ajudar a espalhar engano. A pergunta é, agora você está ajudando a espalhar engano ou a verdade? É? Por isso que o meu trabalho aqui é o sentir. Se você sentiu, pessoal, tem que fazer. Senão é um. Você está agindo contra a espiritualidade. E, e a espiritualidade não vai ter bons olhos para você, porque ela tocou em você, confiando que você vá ajudar o que ele está querendo, a espiritualidade, e você não faz. Ah, não gosto dele, não fui com a cara dele. Ah, não, você tem que ver que se você sentir, poxa, é verdade. Você sente é verdade que ele está falando, mas ela não quer saber. Você está fazendo o trabalho contrário, entende? Então, é o meu tema de hoje que eu vim falar, pessoal. Vim falar sobre isso porque desde ontem, quando eu gravei isso, né? Eu tô vendo a espiritualidade tá me incomodando para falar sobre essas coisas. Não sei o que é, né? Eu não ligo que se você ajudar ou não, tá, não sei o quê. Eu tô fazendo isso aqui porque é minha obrigação, é meu trabalho espiritual para a minha evolução espiritual. Eu estou fazendo isso. Mas só que se a espiritualidade a espiritualidade quer que isso se expanda, né? Então, ele vai usar o recurso que aquelas pessoas que têm, porque o engano que as pessoas pensam que estão aqui nessa encarnação, pessoal, é que as coisas são dela. Até o corpo, ela pensa que o corpo é dela. É emprestado. É emprestado para a consciência dela usar para ter experiência aqui nessa realidade. É isso que essas pessoas não entendem. Então, algumas coisas que ela tem, alguns bens, algumas coisas, ela pensa que é dela. Entende? E muitas pessoas aí na pandemia, ou agora aí na tragédia lá do Rio Grande do Sul, eles viram que nada é dele. De uma hora para outra, ele não tinha nada. Ele viu uma pessoa lá, a casa não tinha mais carro, não tinha mais. Ele disse: Nossa, eu não tenho mais nada. De uma hora para outra. Você entende, pessoal? Nada é da gente aqui. Se a gente tem alguma coisa, foi que a espiritualidade permitiu para que a gente fizesse o bem. Isso que a gente tem que ter na consciência, que você é uma consciência que está aqui só experienciando, entende? Aí muitas pessoas caem no engano, o engano da Matrix, que quer dizer que as coisas é dele, que quando ele vai morrer, ele vê que ele não vai levar nada. Ele disse: Nossa, o que é que eu vou levar? Vou deixar aí casa, apartamento, vou deixar coisa, meu Deus, entende? E é isso que acontece com as pessoas. Ela só vai perceber isso na hora que chega que vai deixar o corpo, a consciência dela vai deixar. Entende? Então nada é de ninguém. Então, se você está ouvindo aqui meu vídeo, a espiritualidade está tocando para você ajudar, para você fazer. Você tem que fazer, pessoal, porque senão você vai estar trabalhando contra a espiritualidade, está querendo contar com você. Entende? Já pensou se eu não venho aqui, a espiritualidade, não vou gravar nada, não vou. Eu tô contra a espiritualidade. Ele quer usar o potencial que existe dentro da gente. Entende? Cada potencial.
e você não faz isso, você está agindo erradamente. Então, é por isso que eu venho falar sobre o tema de hoje, que é o que é o caráter espiritual. O que é isso, pessoal? Ele vai, por que temos que desenvolver esses valores interior? Então, o caráter espiritual é um valor que está interno, está lá na nossa essência. E a gente tem que desenvolver. Por isso que as pessoas estão assim agindo assim. Tem que desenvolver. Então, o trabalho aqui meu é esse. Que você se conecte e desenvolva. Porque você vai ter esse caráter espiritual. Entende, pessoal? Então vamos lá para o estudo, porque tem muita coisa aqui. Eu fiz um resumo aqui, eu estava fazendo um resumo e tinha mais coisa, sabe, e até deixei coisa ainda que eu não coloquei aqui, mas o essencial eu coloquei aqui, né? Vamos ver aqui, o que é o caráter espiritual. O que é isso, pessoal? Ele fala, o caráter espiritual é um conceito que se refere à qualidade moral e ética de uma pessoa, baseada em suas crenças, valores e princípios espirituais. Então, ele fala que esse caráter espiritual é um conceito. É um conceito criado para quê? Para referir à qualidade moral e ética de uma pessoa. Então, foi criado o conceito porque, de acordo com o comportamento de uma pessoa, a ética, a moral, eles colocaram. Então, essa pessoa tem caráter. Você já viu? Por isso que muitas pessoas, essa pessoa tem caráter na personalidade dele. Você já viu falar? Então, foi criado esse conceito para designar essas pessoas. Que ele fala que são baseadas na crença da pessoa, nos valores e nos princípios espirituais da pessoa. A pessoa se comporta, então, de acordo com o seu comportamento, as pessoas vão avaliar o seu caráter. Entende? Aí ele fala, isso é uma expressão do desenvolvimento interior de um indivíduo. Então, uma conexão, é um desenvolvimento que a pessoa está tendo, que ela vai colocar aqui nessa realidade, ela vai expressar. E as pessoas vão notar, nossa, ele é diferente, ele é um cara de caráter, ele é um cara de palavra, ele é um cara... Entende? Então, essas pessoas vão avaliar você. Aí ele fala, que reflete sua conexão com o divino e a sua capacidade de viver de acordo com ensinamentos espirituais que considera importante. Então, essa pessoa, isso é uma expressão do desenvolvimento interior de um indivíduo, né? Aquele que reflete na sua conexão com o ser divino. Então, se você está conectado com o ser divino, você tem um bom caráter. Você vai ser uma pessoa que tem ética. Entende? Não pode haver isso, pessoal. Então, essa vai ser a prova cabal, visível, né? De que uma pessoa está verdadeiramente conectada com a espiritualidade. Entende? Que vai ser mostrado através do caráter dele. Ele fala, e a sua capacidade de viver de acordo com ensinamentos espirituais. Então, é uma pessoa que busca se afinar o comportamento dele com o ensinamento espiritual, que considera importante. Então, esse tipo de pessoa, ele está se afinando de acordo com ensinamentos espirituais. Então, é uma pessoa que olha para o ensinamento da Bíblia, pessoal. Entende? Não tem como. Aí é por isso que tem um bocado de abestalhada falando que a Bíblia não tem mais valor, não tem... Tá falando besteira na internet. Entende? Porque ali que a gente vai tirar a conclusão de que verdadeiramente a gente está sendo guiado por essa
essa bússola, né? Pelo Espírito Santo, pelo eu superior, por essa conexão interior. Entendeu? Aí ele fala, por isso o caráter espiritual desempenha um papel fundamental na vida de uma pessoa, pois influencia nas suas ações e decisões e relacionamento. Ela molda a maneira como uma pessoa se comporta e interage com o mundo ao seu redor, refletindo a sua integridade, compaixão, humildade e amor incondicional. Então, essa conexão, pessoal, né, é fundamental, ele fala, pois é influenciada nas suas ações e decisões. Então, ela vai estar moldada, né? Ela molda a maneira como a pessoa, com as pessoas e se comporta e se interage com o mundo ao seu redor. E se interage com o mundo refletindo a sua integridade, compaixão, e humildade e amor incondicional. Então, essa pessoa está alinhada à espiritualidade. O que é que ela vai brotar do ser dela lá? Ela vai ter uma integridade, ela vai ser íntegra, ter compaixão, humildade, então ela é humilde, e amor incondicional. Ela vai ter um amor incondicional pelas pessoas. Isso vai ser o sentimento, pessoal. Agora, isso é para você avaliar. Será que você está verdadeiramente no caminho da espiritualidade? Você está conectado com essa conexão? Será? Isso é para você avaliar aí, né? Aí o que é que ele fala? Por isso o caráter ou o jeito de ser, né, da pessoa, que aponta para um sentido mais profundo da existência humana. Então, o caráter vem de um sentido mais profundo da existência humana. O caráter da pessoa, que está o quê? Na essência da pessoa, né? Que é um indivíduo tornar-se verdadeiro e sincero na relação com o próximo, bem como para consigo mesmo. Então, pessoal, o caráter ele vai refletir que você se tornou verdadeiro com as pessoas próximas, mas a verdadeiro se tornou sincero, verdadeira sinceridade é com você mesmo. Então foi por isso que eu falei aquilo. Se a espiritualidade está tocando comigo, seja sincero com você, irmão. Não faça isso de não querer porque não, eu não gosto dele, eu não fui com a cara dele, ele não é do meu grupo. Não faça isso, porque você não está sendo sincero com você. Entende? E esse é uma característica do indivíduo que está nessa conexão. Entende? Aí ele fala, por isso, antes do ser humano ser verdadeiro com o semelhante, ele precisa ser sincero consigo mesmo. Então, pessoal, você não vai fazer porque você gostou de mim, porque não, você tem que ser sincero. Se você está sentindo, você tem que fazer essa coisa, porque você vai através do sentir. O trabalho aqui é através do sentir, pessoal. Então, você vai ser sincero com você mesmo. Quando você é sincero com você, você consegue ser sincero com as outras pessoas. Você não vai enganar a pessoa, você não vai criar uma máscara, você não vai ser falsa com as pessoas. Entende? É isso que acontece com as pessoas. E tem pessoas de grupos religiosos assim. E ainda quer dizer que está no caminho, está afastado. Está afastado, não está no caminho. Entende? Aí ele fala, assim para que isso aconteça, né? Ele fala, assim para que isso aconteça, a ação deve ser
guardada pelo seu eu mais profundo do ser. Então, deve ser guardada pelo seu eu mais profundo do ser, que é a nossa consciência, né? Que é a sua consciência. Aí, ó, ele responde: onde está gravado os princípios elementares da vida, conferida por Deus a cada uma das suas criaturas. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas deixou o brilho dessa joia espiritual se apagar no seu íntimo, de modo que não dispõe de referência para comandar seus atos corretamente. Então, pessoal, ele fala que essa ação está lá no nosso eu profundo do nosso ser, que é a nossa consciência, onde estão gravados os princípios alimentares da vida, conferida por Deus a cada um das suas criaturas. Então, pessoal, isso foi colocado, essa essência que a gente vai ser uma boa pessoa, está lá, né, nessa nossa essência, nessa nossa consciência. Quando a gente se conecta com essa essência superior, esse Espírito Santo, essa espiritualidade, né, que foi Deus que colocou, a gente vai se tornar uma pessoa melhor. A gente vai se tornar uma pessoa melhor e vai, como é que se diz? Fazer aquela coisa. A gente vai ser humilde, ele vai ter vários, como é que se diz? O fruto do Espírito Santo. Foi isso que Cristo falou, né? É por isso que ele disse: se você não tiver conectado à videira, você não vai dar o fruto. Você não vai ter humildade, você não vai ser sincero, você não vai ser uma pessoa, você não vai dar esse fruto. E é nesse fruto que você mostra que tem o caráter de um espiritual, de um cristão, de um espiritualista. Entende, pessoal? Então, isso denota que você está conectado com a videira e você está no caminho. Se você não está assim, pessoal, sentindo, agindo com esse caráter, você está fora. Está fora. Não tem. Eu estou no grupo, eu participo, eu vou para a igreja. Não está. Está fora. Você é um religioso, como Cristo chamou os fariseus. É um religioso. Você vai agir hipocritamente, né? Entende, pessoal? Então, aí ele fala, mas infelizmente, boa parte das pessoas deixou o brilho dessa joia. Deixou o brilho dessa joia espiritual, que é o quê? A nossa essência lá, a gente não desenvolve, não se conecta, vai o quê? Se apagar no seu íntimo. Então, está apagada, muita gente está dormindo, é preciso. Então, o que é que acende essa chama, acende essa luz? É o trabalho, a conexão com a espiritualidade. Você primeiro tem que acordar e depois ir iluminando essa luz interior. Aí ele fala, de modo não dispõe de referência para o comando dos seus atos corretamente. Então, ele não tem uma direção, pessoal. Está sem direção de fazer as coisas corretamente. Entende? Aí ele fala, por isso o verdadeiro olhar ou percepção do ser humano não está no olhar carnais. Este apenas enxerga, mas não dispõe de sentimento que lhe indica o caminho correto da vida. São influenciadas pelas coisas externas, de modo que pode relegar a essência interior do indivíduo caso se encontre apagada dentro dele, ou seja, enfraquecida pelo imediatismo que se interessa demasiadamente pela externalidade.
Então, pessoal, o que é que ele está falando aqui? Ele diz que o verdadeiro olhar não está nesse olhar carnal. É por isso que você não tem que olhar uma pessoa pela aparência dela, pelas coisas dela. Você tem que olhar o caráter. E o caráter está onde? Ah, é porque ela tem um rosto bonitinho. Ah, ela fala bem. É isso que você está olhando o caráter de uma pessoa? Entende? Então, ele fala que por isso o verdadeiro olhar e percepção não está no olhar carnal. É por isso que Deus, quando falou com Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu estou vendo o caráter, eu estou vendo as coisas da pessoa. O homem vê as coisas externas. Entende? É o que acontece aí com muitos agora que estão em grupo religioso. Até escolhas deles, para eles colocar, dar um benefício a algumas pessoas, ele honra aquelas pessoas que não estão na espiritualidade, mas porque ele viu, a aparência, essa pessoa, é essa. Entende? E quantos grupos estão assim fazendo isso? Não tem a direção da espiritualidade. Entende? E não pede, e não quer conexão. Acha que é ele e acabou. Então, ele fala, não está nos olhos carnais. Este apenas enxerga, mas não dispõe de sentimento. Então, você enxerga, mas não tem sentimento. Mas o olhar espiritual, aquele que está conectado, ele tem sentimento. Ele indica o caminho correto da vida. Então, ele vai indicar verdadeiramente o caminho. Então, você está sendo direcionado. São influenciados pelas coisas externas. Então, a pessoa que tem esse olhar carnal, ela não está conectada com a espiritualidade, ela vai ser influenciada pelas coisas externas, pela aparência, pelas coisas. Pessoal, todo mundo, até pessoas de grupo religioso, todo mundo está assim, influenciado pela vista e não pelo olhar espiritual, sentimento que ela tem, né? Porque ela está cega, essas pessoas estão cegas. Aí ele fala, influenciado pelas coisas externas, de modo que pode relegar, pode deixar de lado, né, a essência interior do indivíduo. Caso se encontre apagada dentro dele, ou seja, enfraquecida pelo imediatismo, que se interessa demasiadamente pela externalidade. Então, são pessoas que buscam o imediatismo, buscam as coisas aqui externa, está numa fixação externa demasiadamente aqui, pessoal. Agora, eu pergunto, olha a pregação, olha aí a explanação de vários grupos, eu não vou dizer dos evangélicos, não, todo mundo sabe. Olhe vários grupos agora, até os espiritualistas agora, entrou nesse mediatismo. Para interessado demasiadamente em coisa externa. Olha aí, pessoal. Olha aí que se não é isso aqui que acontece com as pessoas. Por isso que as pessoas não conseguem se conectar com a essência dela. E ela não consegue formar um caráter espiritual desse. Olha aí. Olha quantos que se descrentes espiritualistas estão fazendo mutreta por aí. Negócios errados, fazendo mutreta por detrás. Eu mesmo encontrei um aqui que se diz que eu vou na feira do rolo. Você sabe que aqui em Salvador tem uma feira do rolo, né? Que tudo lá tem uma procedência de roubo. Entende? Então, ele vai comprar coisa lá para dizer, é barato, não sei o quê, mas ele vai estar apoiando, incentivando essa prática. Uma pessoa cristã, pessoal. Uma pessoa cristã. É assim que você está demonstrando um caráter de uma pessoa cristã? Eu vi aqui.
né? E vai lá para ter vantagem. Porque não tem caráter de dizer não vou fazer a coisa correta. Não é assim. Entende? Quantas pessoas agora estão aí assim, que é evangélico, que é espírita, que é espiritualista, que agindo assim, negócios, né? Eu conheci um que era que se dizia evangélico, tinha uma empresa, mas ele fazia fracatua, até não pagava direito os seus funcionários, pegando dinheiro, mas ele ia para a igreja. E o pastor lá aceitava ele, porque ele devia dar o dinheiro que ele passou a mão, né? Roubou dos funcionários, ele dava lá do dízimo, o pastor, aí ficava feliz. Bom, 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 esse aí, esse que é de Deus. É aí, ó. Entende, pessoal? Você entende o ponto aonde eu quero colocar sobre esse caráter espiritual? Aí ele fala, né? Vamos continuar o estudo aqui, que está interessante. Aí ele fala: por isso, o desenvolvimento do caráter espiritual é um processo contínuo que envolve a busca por autoconhecimento, crescimento pessoal e conexão com o divino. Não tem como, pessoal. Se você quer demonstrar esse caráter, vem essa conexão. E esse processo é contínuo. Entende? Vem através dessa conexão do autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento, crescimento espiritual, todas essas coisas. Não tem como. Senão o seu caráter vai ser moldado pela visão aqui do mundo, pela Matrix. E você vai fazer aquilo que você vai ter vantagem. É o que a Matrix ensina. Você tem que ter vantagem. Você, sabe? No sistema que eu trabalho, no trabalho, numa pizzaria, nossa, pessoal, era assim. Muita gente, uma querendo derrubar o outro, uma querendo ter vantagem no outro. É assim que o mundo está, pessoal. É assim. Não está no caminho, que é esse caminho da conexão espiritual, que é onde você vai ter esse caráter espiritual. Entende? Aí ele fala, como é, isso pode ser alcançado por meio de práticas espirituais como meditação, oração, estudo de texto sagrado e participação de grupos, né? O grupo para fazer perguntas, isso faz crescer bastante você. Aí ele fala, assim o caráter espiritual é baseado em um princípio universal que transcende as diferenças religiosas e culturais. Então, esse caráter espiritual, ele transcende as coisas religiosas e culturais, porque ele não é uma coisa aprendida pela Matrix. A Matrix vai aprender você que você tem que tirar vantagem de tudo. E essa caráter espiritual está lá na sua essência, é que você tem que disponibilizar de valores que vai ultrapassar a sua religiosidade e culturalmente. Até onde a sua cultura, se for uma cultura que vai sempre tirar vantagem. Por exemplo, aqui no Brasil, pessoal, diz que o brasileiro é tudo um querendo tirar vantagem do outro. A maioria, algumas pessoas que não têm o costume disso, pessoal, né? Ontem mesmo eu vi um vídeo que foi na Coreia do Sul, a brasileira, ela estava lá passeando. Aí ela com o celular gravando pela rua, aí eu disse, será que aqui na Coreia do Sul é igual lá no Brasil, que eu não posso andar assim com o celular, tá, não sei o quê. E ela foi fazer um teste, ela disse, eu vou colocar ali meu celular ali no canto e vou ficar lá de longe,
observando para ver se alguém vem levar meu celular e minha bolsa. Então, ela colocou lá. E aí ninguém levou. Ela passou quase 2, 3 horas, ninguém olhou, ninguém pegou, sabe? Nem pegou assim para dizer assim, ô, de quem é aqui? Ninguém pegou, deixou lá no mesmo lugar. E ela aí voltou, pegou o negócio, aí veio chorando, falando, nossa, pessoal, eu não sei por que, que o Brasil, os brasileiros não tem assim esse caráter, esse, né, esse comportamento na sociedade. Ela ficou chorando, porque ela viu que era no Brasil que tinha esse comportamento. Então, aqui no Brasil tem esse comportamento, pessoal, de as pessoas roubarem, as pessoas terem vantagem, sabe? Então, ela sentiu isso lá na pele, né? Ela estava chorando. Por quê? Porque é isso. Então, é por isso que às vezes alguns desses pessoas que de outra cultura não tem a cultura de fazer isso com as outras pessoas, enganar. Não tem. Alguns lugares, outros países também tem, mas tem outros países que têm, querem buscar esse caráter, sabe, não leva nada de ninguém, sabe? Então, é o caráter pessoal. E aí muitos falam que aqui é por causa que a pobreza extrema. Não é isso, porque ela estava em um lugar também onde tinha pobre, mas não, pessoas que é pobre, mas ela tinha caráter. Ela não fazia isso, sabe? Que aprenderam coisas morais, se conectaram com a espiritualidade dela. Entende, pessoal? Então, são isso a coisa. Eu fiquei até sabendo que os cristãos aqui no Brasil, um rouba o outro, pessoal. A começar pelos líderes aí. Entende? Como é que pode estar conectado com a verdadeira espiritualidade? É impossível, é impossível. Aí ele fala: algum desse princípio inclui amor, compaixão, perdão, gratidão, honestidade, humildade, paciência e respeito. Olha aqui, pessoal. Olha o valor que a conexão espiritual que vai fazer com que você tenha o caráter. Você vai ter amor, compaixão, perdão, gratidão, honestidade. Nossa, pessoal, essa é uma palavra que tá difícil aqui na nossa cultura brasileira, pessoal. Tá difícil. Honestidade, humildade, paciência e respeito. Então, essas são as características de que uma pessoa está com caráter conectado com a espiritualidade dela. Se você vê que uma pessoa não tem pelo menos nem duas, três características dessa, não está conectado. Não está. Está fora. Está fora do caminho. Ai, mas o pastor, a começar pelos líderes religiosos, né? E agora, será que isso está no meio da política? Será? Por isso que eu falei, pessoal, é difícil esses valores. Aí ele fala: esses valores são considerados fundamentais para o crescimento espiritual e construção de um relacionamento saudável. Então, ele fala que esses valores são fundamentais, pessoas, para demonstrar que você é uma pessoa que está conectada com esse Deus interior. Se você não é honesto, faz falcatrua, se você não tem humildade, se você não tem paciência, sabe? Você não é uma pessoa que tem amor. Você não, como é que você diz que você tá no caminho de Deus? É por isso que Deus está olhando lá, está olhando isso. E tem um bocado assim de religião, tudo igual os fariseus. Hipócrita. Foi por isso que Cristo chama de hipócrita, porque ele não estava sendo verdadeiro.
Ele não estava conectado. Entende? Então, por isso, pessoal, não quero que vocês aqui sejam religiosos. Você já vem de grupo religioso. Vocês têm que ser verdadeiro. E aqui é o sentir, pessoal. Aqui é isso. É para você sentir, ser verdadeiro, entrar em conexão mesmo. Porque se você ser religioso, vai aí, ó, tem muitos grupos aí. Mas vocês estão conectados verdadeiramente com a espiritualidade? Não está. Entende? Aí ele fala, assim o desenvolvimento do caráter espiritual traz uma série de benefícios para a vida de uma pessoa, como paz interior, felicidade, resiliência emocional e a capacidade de lidar com o desafio da vida de maneira construtiva e fortalecimento e relacionamento promove a empatia e a compreensão, a harmonia entre as pessoas. Entende, pessoal? Então, ele diz que também, quando você vai desenvolvendo esse caráter, vai trazer uma série de benefícios, né? Que você vai sentir paz interior, felicidade, você vai ter resiliência emocional, você vai ter capacidade de lidar com o desafio da vida. Então, vai trazer benefício também, essa conexão, né? Vai fortalecer o relacionamento, promover empatia, você vai ter empatia pelas outras pessoas, e compreensão, harmonia entre as pessoas. Você vai ter essa característica, pessoal. Não tem como. Não tem como. Você tem que demonstrar que é uma pessoa que está conectada com o espiritual. Aí ele fala, por isso o caráter espiritual está intimamente ligado à ética. Então, a pessoa que tem caráter, ela é uma pessoa ética, porque está interligada, ela vai ser uma pessoa, porque tem lá, ó, compaixão, perdão, honestidade, humildade. Então, ela vai demonstrar que é uma pessoa ética. Não forçadamente, pessoal. É por isso que eu estou falando. Você não tem que fazer isso forçadamente. Você tem que ser sincero com você. É por isso que ele diz que essa caráter espiritual passa pela verdadeira sinceridade que é com você mesmo. Porque se você é sincero, você não está fazendo um personagem, você não está sendo hipócrita, isso não vai ser um peso. Mas quando a pessoa está sendo hipócrita ali, só para mostrar na frente da outra pessoa, nossa, pessoal, eu vi isso em grupo. Eu participei de vários grupos, né? Quem me conhece sabe do grupo onde eu fui. Tinha lá os obreiros que quando o líder chegava, se fazia, nossa, ele mudava totalmente o caráter dele, pessoal. Ele era outra pessoa quando esse líder, porque ele queria demonstrar que era uma pessoa, mas ele estava fingindo. Quando o líder não estava mais presente, ele era outra pessoa. Agora eu pergunto a você, quantos grupos não estão acontecendo isso? Pessoal? Quantos? Entende, pessoal? Por quê? Essas pessoas estão sendo hipócrita com ela própria. Ela não está sendo sincera com ela. Ela não está buscando a verdadeira conexão. Aí acontece isso. Entende? E ela está fazendo mal para quem? Para ela própria. Porque ela vai enganar o outro ser humano que não tem muito conhecimento. Mas será que ela vai enganar a Deus, a espiritualidade que está olhando lá o passo dela? Foi por isso que eu falei aqui. Se a espiritualidade está lhe tocando, irmão, para ajudar, para me ajudar, tocando em você, você tem que fazer, porque senão você está sendo contra. Porque o trabalho aqui é de sentir mesmo, é de empatia, sabe? É de energia. Então, se você é uma pessoa que está conectada com a espiritualidade, você vai sentir essa empatia. Você vai, sabe, entrar
nessa, como é que se diz? Vai incluir aqueles princípios que ele fala, o amor, a compaixão, o perdão, a gratidão, a honestidade. Você vai ser honesto não só com as pessoas, mas com você mesmo. Humildade. Então, você vai ter que ter essas coisas. Senão você está fora do caminho de Deus, porque o caminho de Deus é espiritual. Não é um caminho de você ir todo dia botar a Bíblia, né? Ou quem é espiritualista de ir para o centro, ficar lá. Não é isso, pessoal. Esse não é o caminho. O caminho é dentro. Entende? Aí ele fala, por isso o caráter espiritual está intimamente ligado com a ética, pois envolve a adoção de princípios morais e prática de comportamento ético. Não pode haver. Se você é uma pessoa que diz que tem caráter espiritual, por exemplo, um caráter de um cristão, você tem que ser ético, você tem que ter aquele dizer, envolvimento de adoção de princípios morais. Você tem que ter comportamento morais e prática de comportamento ético. Então você tem que ter comportamento ético que vem de quê? De honestidade. Você ser honesto. Honesto com quem? Com a pessoa? Não, honesto com você mesmo. Porque quando você ser honesto com você mesmo, você vai ser honesto com a outra pessoa. É o que Cristo fala. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você é honesto com você, se você ama você mesmo, você vai conseguir ser igual para outra pessoa. É por isso que as pessoas estão fora do caminho, pessoal, até os religiosos, porque eles não cumprem esse mandamento. Eles não estão sendo nem honestos com eles próprios. Como é que ele vai ser honesto com as outras pessoas? Me diga. Você entende agora por que eu falei daquilo que você sentir, você tem que fazer? Porque você tem que ser honesto com você. Não é por mim. Não é por mim. Não é por esse aqui que eu precisando. Não é por isso. É pela sua consciência. É pelo que você tem que estar nessa conexão. Porque quando você não faz isso, você não entra na conexão. Entende? É por você mesmo. Então, o trabalho eu estou fazendo esse trabalho, é por mim mesmo, não é por outra pessoa. Mas eu estou gravando e colocando para as pessoas estão gostando, estão se identificando. Porque é algo da minha consciência e está falando a consciência dela. Entende, pessoal? É isso. Então, quando eu estou alertando a você, se você sentir, não é por causa de que eu tô precisando, de que, eu tô chorando, me ajude, irmão. Não, não é por isso. É por você mesmo, para que você entre nessa conexão. Porque se você não é honesto com você, você não vai ser honesto com as outras pessoas. Você vai fingir, entende? Você não está sentindo, sendo verdadeiro, entende? Então, por que alguém assiste meu vídeo e sente que estou sendo verdadeiro? A minha amiga mesmo aqui, ela veio falar comigo, nossa, seu vídeo é muito forte porque eu sinto assim na minha alma ser muito verdadeiro. Ela confessou para mim aqui, entende? Então, é isso, pessoal, porque eu estou passando isso com sinceridade. Eu estou sendo sincero para passar que eu sou bonzão para você? Não, é porque eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Eu estou cuidando de mim. Então, o primeiro que eu tenho que ser honesto é comigo. Entende? Eu tenho que ser honesto comigo. Porque aí, se eu sendo honesto comigo, eu vou ser com você. É por isso que você sente isso. Entende, pessoal? Eu não estou fazendo porque eu quero me amostrar, sou melhor
Não, porque eu estou cuidando de mim por causa dessa conexão que eu não quero perder. Entende? Se eu ficar aqui fazendo muteta, enganando vocês, eu tô fazendo um mal para mim mesmo. Então, é o que essas pessoas estão fazendo aí. Esses líderes religiosos, estão fazendo o mal a ele próprio. Então, ele não está tendo amor próprio. Como é que ele vai poder amar uma pessoa? Você entende, pessoal, o que significa esse caráter espiritual? Ele fala, está intimamente ligado com a ética, pois envolve a adoção de princípios morais e prática de comportamento ético, mas não é uma coisa forçada, é que você está fazendo porque você está cuidando da sua consciência, para que isso não pese na sua consciência. Entende agora o sentido porque eu falei aquilo, pessoal? Entende? É esse o sentido. Porque eu não vou fazer aqui, vou fazer um negócio assim, vou enganar, vou dizer para eles colocarem dinheiro lá para mim, tal, igual os pastores fazem. Vou fazer dizer que essa campanha aqui vai, ou então vou dizer assim, vamos fazer uma campanha, a entrada lá vai ser tanto, aí você vai receber isso. Isso é engano, pessoal. Isso é engano. E vocês gostam desse engano, tá? Porque essas pessoas sabem, se eles não fazerem essas técnicas aí, eles não arrancam o dinheiro de vocês. Porque eles sabem que vocês não estão conectados. Entende? Mas aqui o trabalho é através dessa conexão. Então, o seu doar vai ser um doar daquilo que vai vir da sua alma, que você sentiu. Não é uma coisa forçosa. Então, eu poderia fazer como esses camaradas fazem aí. Aqui, ó, vamos fazer tal, não sei o que. Você vai receber aqui a conexão, a espiritualidade. Eu chegar, poder fazer isso. Aí vocês vão, vai lá e paga para tirar dinheiro de vocês. Tira dinheiro de vocês. Mas eu estou fazendo isso. O que é que vai acontecer? Eu estou fazendo isso para mim mesmo. Estou enganando vocês. Entende? Entende, pessoal? Entende agora o engano? Então, tem que ter ética. Então, é por isso que eu estou andando aqui na ética, não por causa de vocês, é por causa que eu tenho que manter a minha conexão. Eu sei disso, né? Aí ele fala, por isso uma pessoa com um caráter espiritual desenvolvido busca sempre agir de acordo com o que considera certo e justo, levando uma consideração o bem-estar de si mesma e dos outros. Então, ele fala que a pessoa que tem o caráter espiritual desenvolvido, né? Que já desenvolveu o caráter dele, busca sempre agir de acordo com o que se dera certo e justo, levando em consideração o bem-estar de si mesmo. Então, ele está cuidando de si e dos outros. Então, pessoal, eu nunca vou fazer aqui, vamos fazer agora, essa aqui vai ser a campanha da sua vida, pessoal. Agora você vai entrar na conexão. Aí, se você está desesperado, meio desconectado, está sofrendo na vida aí, né? No mundo, aí você vai. Aí chega, agora você tem que depositar lá tanto. Aí Deus vai agir na sua vida. Então, se eu fazer isso aqui, eu estou sendo certo e justo, levando em consideração o meu bem-estar, e eu sabendo que isso não é assim a espiritualidade age, entende? Eu não estou cuidando de mim, eu não estou cuidando da minha conexão. Aí como é que eu vou falar para as pessoas se conectar, pessoal? Eu estou sendo hipócrita. Você entende agora por que dessa minha sinceridade, de eu não
de eu não abrir mão disso, porque é nessa sinceridade, nesse caráter espiritual, é que está a conexão, pessoal. Senão já era. A gente sai do caminho. Eu já falei, o caminho é espiritual, não é caminho de igreja. Você pode estar lá no grupo, mas você está fazendo fracatua, você tem uma empresa que faz fracatua, você tem coisas que faz fracatua e você está fora do caminho. Porque o caminho é isso, é você manter essa direção espiritual, de não enganar nem a você mesmo e não enganar ninguém. Entende? É por isso que ele fala, a pessoa que está desenvolvendo sempre age de acordo que considera certo e justo. Então, ela está agindo justamente, levando em consideração o bem-estar dela, né? E dos outros, né? Aí ele fala, por isso aquele que tem um olhar interior pode discernir o certo do errado, sem grandes dificuldades. Então, uma pessoa que está conectada, ela identifica aquele que está com caráter, que está fazendo o certo e errado. Ela consegue identificar, ela não tem dificuldade. Basta ouvir a voz da consciência que a sua escolha tende a ser correta sempre. Então, essa pessoa que está conectada, ela é uma pessoa que está ouvindo a voz da consciência. Então, a voz interior dela, ela está sendo guiada por essa bússola para fazer o que é correto. É por isso que eu estou falando aqui. Meus vídeos aqui são tudo gravado, tudo de intuição. Eu estou seguindo essa intuição. O que é que eu vou falar? O que é que eu tenho que... Entende? Eu estou seguindo isso. Entende? Porque eu estou com essa conexão. Então, eu estou seguindo e eu estou sendo verdadeiro. Às vezes, até algumas pessoas que estão com a visão ainda não evoluída, ela se machuca, ela se choca com o que eu estou falando. E ela sente também, porque quando eu estou gravando aqui, está vindo com a minha energia, né? Então ela sente a sinceridade lá. Ela, nossa, tocou bastante no meu íntimo, tal, o que ele falou aí, tal, tocou bastante. Então, é para isso mesmo. Então a minha explanação é para isso mesmo, é para despertar que você também se conecte. Você não está no verdadeiro. Entende? Até pessoas religiosas, porque a maioria aqui já tem um grupo religioso dela. Mas o que é que eu estou fazendo com ela? Que a consciência dela, ela se conecte com essa consciência, o qual ela possa ter uma intimidade aonde ela vai ouvir a voz da consciência dela, né? Que ele fala que a escolha tem de ser sempre correta. Então, se ela está seguindo essa voz interior, ela não vai errar. Ela não vai errar. Ela vai saber o caminho que está trilhando. Então, é por isso que por isso que aquele que tem um olhar interior, então, uma visão espiritual, não uma visão da carne igual as pessoas estão olhando a aparência, ela não tem que olhar uma pessoa como é negro, se é o sexo da pessoa, se olhar. Ela não tem que olhar. Ela tem que olhar que ali é uma consciência. Entende? O qual, na consciência dela, está toda a essência, a probabilidade dela. Então, eu não olho aqui cor, não olho nada disso. Eu estou olhando aqui vocês como consciência, que eu tenho que fazer você se conectar a essa sua consciência. Quando você se conectar com essa consciência, o que é que tem lá nela? Tem os princípios que incluem amor, compaixão, perdão, gratidão, honestidade, humildade, paciência e respeito. Esses valores são fundamentais para o crescimento espiritual. Então,
toda essa princípio, essa capacidade está lá na sua essência. Então, a minha preocupação é essa. Não interessa, eu tenho já 30 anos na igreja, não sei o quê, eu tenho... Eu não estou interessado nisso. O meu interesse estou vendo você como consciência. Eu sou negro, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu sou rico, eu sou muito rico. Não interessa. Você pode ser rico que for aqui. Você acha que vai me comprar, dizer assim, eu vou dar aí a você? Você não vai. Você vai comprar e os pastores aí, ó. Nem pense isso. É por isso que eu deixo essa contribuição para o seu íntimo, no que você sentir. Eu deixei lá meu Pix até para eu nem ver, nem saber quem é. Vocês vão lá, colocou lá, nem ver. Aí eu só vou ver quando colocar aqui uma porcentagem. Graças a Deus. Eu vou usar para a gente continuar esse trabalho. Entende? Então, você não vai saber. Porque eu vi até falar, pessoal, tem igreja que o cidadão dá o envelope da igreja para eles ofertarem lá, que no envelope coloca da família fulano de tal, que tem dinheiro, né? Aí coloca e ainda coloca lá o valor. Eu vi dizer que tem igreja que faz isso, pessoal. Imagine se isso tem direção da espiritualidade. Ele achando que é dele, aí colocou lá, eu dei tanto, tal, não sei o que, para o pastor da igreja ficar sabendo lá. Entende, pessoal? Será que isso tem visão de Deus? Tem, mas tem aí. E você conhece gente que está nesses grupos aí, e até vocês já participaram aí. Entende? Você entende a hipocrisia que está rolando por aí? Até onde não deveria ter, que era no meio, que era para falar da expansão da consciência, da espiritualidade verdadeira, e não está falando? A Matrix fez isso aí para vocês ficarem assim? E aqui não, pessoal. Aqui vai arrancar. Aqui vai estar quem tem querer o compromisso de se conectar com a essência dela. Porque eu estou olhando você não através de sexo, de raça, de cor, se tem dinheiro, se não tem. Eu estou olhando você como a consciência. E que você tem que se conectar com essa sua consciência para que você comece a demonstrar esse fruto aí do Espírito. Você sabe o fruto do Espírito que a Bíblia fala, né? Que aí você vai demonstrar. É isso que eu estou fazendo. Não estou olhando você se você tem dinheiro, se você não tem, se você é negro, se você é branco, se você é de outro sexo. Eu não estou olhando isso, eu estou olhando você como consciência. Entende? Aí ele fala, por que temos que desenvolver esses valores? Por que, pessoal? Porque a gente tem que ter essa harmonia, né? Espiritual, né? A gente tem que colocar esse desenvolvimento, né? Que é de agir corretamente e justamente. É por isso que a gente tem que desenvolver, né? Para o quê? Para a gente ter um olhar e poder discernir o certo do errado sem grande dificuldade. E ouvir a voz da consciência que a sua escolha tem de ser correta. Então é por isso que a gente tem que desenvolver essa conexão interior para ter esse caráter espiritual. Agora, depois desse vídeo, vocês vão olhar as pessoas, vocês vão ver se ela está no caminho, se elas têm o caráter espiritual. Vocês sabem aí. Vocês que ficam juntos, você conhece ela. Você vai olhar agora ela com outros olhos depois de assistir esse meu vídeo. Entendeu?
Então, aí você vai reparar verdadeiramente aquele que está conectado com a espiritualidade. Que eu falo sempre aqui dessa conexão. Tem que estar conectado com a espiritualidade. A espiritualidade está trabalhando. Eu falo aqui e vocês não entendem. Mas agora eu acho que depois desse vídeo aqui, o que é o caráter espiritual, você vai perceber isso. Tá certo? Agora, será que a Bíblia fala sobre esse caráter espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala sobre esse caráter que a gente tem que ter? Será que a Bíblia ensina isso? Vamos ver aqui. Romanos 5, 5, versículo 4 e 5. E ele fala: e perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, um caráter aprovado é esperança. As 5, essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos deu. Então, pessoal, ele vem falando lá, né, que a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Então, vai produzir isso em você. Então, a perseverança, a produção da perseverança, vai produzir um caráter aprovado. Então, você vai ser aprovado. Então, você tem que ter um caráter aprovado. Então, a espiritualidade vai testar você para que você tenha um caráter aprovado. Agora, pessoal, eu pergunto, será que muita gente já foi aprovado ou reprovado aí no meio aí religioso? Você entende? Você entende agora? Porque esse caráter espiritual é a nossa conexão com a espiritualidade. Aí ele fala, a perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado vai produzir o quê? Esperança. Aí ele fala no 5, essa esperança não nos decepciona. Então, essa esperança não vai decepcionar você. Por quê? Ele fala, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Quem nos deu? Deus, né? Então, ele diz que essa esperança, quem é essa esperança, pessoal? Não nos decepciona. Então, quem é essa esperança? É Cristo. Entende? Então, essa esperança não vai decepcionar você, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu, né? Cristo prometeu o Espírito Santo, foi por isso que ele prometeu o Espírito Santo aos os discípulos, né? Aquele que estivesse na direção da espiritualidade ia receber esse Espírito Santo para guiar ele. Você entende, pessoal, que o caráter aprovado vai depender de que vai produzir essa esperança em você? É por isso que muita gente agora está sem esperança, está sem a conexão com Cristo. Porque não tem um caráter aprovado. A espiritualidade está provando, gente. E Cristo está batendo na porta aí de muita gente, até dos grupos religiosos, está batendo e eles estão endurecendo. Não quer conexão, não quer ser guiado por Cristo. Então, não quer dar o fruto. Então, não vai dar aqueles frutos lá do Espírito Santo. Então, você não vai demonstrar nessa realidade um caráter de um cristão. Deu para entender agora? Aí, o que é que ele fala? Provérbio 20, versículo 11.
que é que a Bíblia fala? Ele diz: é possível conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento. O seu procedimento revelará se ela é pura e é boa. Você entende aqui, pessoal? Ele está falando criança, mas é criança carnal? Pode ser, mas é a criança espiritual também. Porque através do comportamento dessa criança, né? O caráter dessa criança, através do comportamento, vai mostrar se ela é pura e boa. Então, o seu procedimento revelará se ela é pura e boa. Então, tem muitas crianças espirituais, mas será verdadeiramente se ela, o procedimento dela está mostrando que ela é pura e boa? Você vai fazer essa análise aí, né? Vocês agora vai ser o olhar do psicólogo comportamental. Você vai olhar os comportamentos para ver se estão na direção da espiritualidade. Vocês vão olhar. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, a gente, para ter a atitude de Cristo, pessoal, a gente tem que estar conectado com o Espírito Santo. A gente tem que estar conectado para dar aqueles frutos, senão a gente não vai ter a mesma atitude. Aí eu pergunto, tem muito cristão, como eu já conheci um monte de cristão, dizendo que era cristão na igreja, né? Dava até um dízimo alto, mas na empresa dele, no dia a dia, ele estava fazendo falcatrua. Será que essa pessoa está com a mesma atitude de Cristo? Será que Cristo tivesse sua empresa e ia fazer uma fracatua assim? Você entende, pessoal? Essas pessoas não sabem o que está fazendo, porque está cego, não está enxergando o caminho. Aí chega lá, aí no final da semana ele já fez a fracatua, tirou o dinheiro, aí vai lá, leva lá para o pastor, aí fica lá sentado, ouvindo lá os louvores, a pregação, aí amém, amém, pastor. Aí volta para casa. É isso que você está no caminho de Cristo? É isso? Eu pergunto para vocês. Eu deixo essa pergunta aí. Pode escrever aí, ó. É isso que é o caminho de Cristo. Você entende, pessoal? Então o apóstolo Paulo fala lá em 1, seja a sua atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, como é que Cristo ia pensar a mesma coisa que ia fazer em uma situação? É o que você tem que pensar. Aí ele fala em Hebreus 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade na altura. Então, ele fala que o Filho é o resplendor da glória de Deus e expressa exata do ser de Deus. Então, se Cristo está expressando o ser de Deus, se a gente for fazer a atitude mesma de Cristo, a gente vai estar refletindo essa glória de Deus também. Você entende, pessoal? É fácil de entender, mas é fácil de colocar isso na vida, né? Como alguns que eu conheci aí de vários grupos, né? Eu passei por vários e vi isso em vários grupos. Nossa, pessoal, cada gente fazendo falcatrua, pessoal. Eu ficava olhando assim, eu antes não tinha conhecimento dessa espiritualidade, né? Eu ficava olhando assim, nossa, porque eu pensava que a igreja, pessoal, essa igreja física aí, que inventaram aí, o homem inventaram, era a igreja de Deus. Eu pensava, eu fui com o coração aberto aí. Quando eu fui me relacionando e fui vendo essas coisas,
Isso começou a dar um negócio. Como é que pode Deus permitindo isso na casa dele e tal? Porque eu pensava que era a casa de Deus, né? Aquilo. Então, foi isso que me levou a estudar, a buscar a espiritualidade, sabe? E aí eu tive experiência, foi aonde abriu mais o meu cabeção, porque eu estava ali ainda no começo, eu não tinha conhecimento muito das coisas. Aí eu pensava que era ali. Eu tocava na igreja, eu ia em várias. E foi em várias igrejas que eu fui, eu vi essas coisas, pessoal. E isso me deixava o coração. Eu digo, nossa, o que é que. O que é que todo lugar, o mundo já age assim. E as pessoas estão aqui na igreja que eu pensava que era para fugir dessas coisas, estão agindo da mesma forma. Entende? Isso entristecia e eu não sabia por que isso acontecia. Mas agora eu entendo, né? Agora eu entendo. Aí, Provérbio 28, 6, né? 28, versículo 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seu caminho. Então, pessoal, é melhor você ser pobre, mas você ter uma integridade, ter uma ética, né? Você está conectado com o caráter espiritual seu, está aí. Você não se vende por nada. Então, o pensador lá em Provérbios fala: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que um rico perverso em seu caminho. Então, fazendo perversidade, falcatrua, enganando as pessoas, tirando o dinheiro das pessoas, sabe? Porque ela está sendo perversa tanto com ela. E ela está fazendo perversidade com as outras pessoas. Então, uma pessoa dessa está fazendo mal a ela própria. Não tem o amor. Ela não vai cumprir o mandamento que Cristo amar o próximo como a ti mesmo. Entende? E isso acontece no meio religioso, pessoal. Muito. Eu lembro da igreja, o pessoal disse: não, a gente compra, aqui tira as coisas melhores para a gente e essa aqui dá o provo. Até na comida, pessoal. As pessoas fazem isso. Aí essa aqui é para os pastores, líderes, aí tira o melhor para o líder e aí comprava coisas de segunda mão, o pior para as pessoas. Tá aí, eu vi isso em vários grupos aí religiosos que eu passei. Essas pessoas estão na direção das pessoas. Será que eles estão amando ao próximo como a ele mesmo? Eu coloco todas essas questões para você, pessoal, porque eu passei por essas questões, por esses grupos religiosos. Eu passei por essas questões. Entende? Eu passei por essas coisas. É por isso que eu coloco isso aí, moço. Então, ele fala: melhor é um pobre íntegro do que na sua conduta do que um rico perverso em seus caminhos. Aí, o que é que ele fala lá aqui? Em Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Então, pessoal, é o que eu faço aqui. Tudo que eu estou fazendo não é para agradar vocês. É para agradar esse Deus. É para eu estar nessa conexão. Então, se eu estiver fazendo engano aqui, mentindo, se eu tiver, eu vou estar fazendo para quem? Para mim mesmo. Eu vou enganar você, devo ganhar dinheiro aí de vocês, mas eu estou fazendo mal para mim mesmo. Entende? É por isso que ele disse: tudo que fizer, faça de todo o coração. Então, faça na direção, conectado com esse sentimento, sabe? Esse olhar espiritual, né? Como
você está fazendo para o Senhor. Então, aquilo é como você estivesse fazendo para o Senhor, né? E não para os homens. Entende? Por exemplo, foi o que eu coloquei. Você sente aí, você ajuda aí com qualquer coisa. Vai espalhando meus vídeos, vai dando like, vai contribuindo aí no meu Pix, tal, não sei o quê. Você vai ter que ter esse sentimento de estar fazendo isso para o Senhor. Não para mim. Entende? Por exemplo, eu posso ser abençoado? Posso. Mas, como é que se diz? Você fez aquilo como se fosse para o Senhor. Entende? Não como se fizesse olhando para o outro. E é isso que as pessoas estão errando. Entende, pessoal? Então, tem que fazer de todo o coração todas as coisas. Então, tudo, tudo é tudo. O que fizer, faça de todo o coração. Então, você tem que estar todo presente. E como para o Senhor, como se fosse para Deus, você está falando. E não para os homens. Então, sinto muito, eu não estou aqui para agradar a nenhum de vocês, pessoal. Estou aqui para fazer, para agradar a Deus, né? E a manter a minha consciência sadia de que eu não estou me enganando e não estou enganando ninguém. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês entendam isso, porque coloquei algumas reflexões aqui que eu passei, né? Para que vocês pensem, né? A vocês agora, eu acho que depois desse vídeo vocês vão olhar com outros olhos os seus líderes, as pessoas que lhes cercam, você vai olhar diferente. Mas isso é para fazer você crescer, para você perceber, discernir o certo do errado, como ele falou lá. Você tem que discernir o certo do errado, né? Você, quando tem uma visão elevada, você vai discernir o certo do errado. O que ele falou aqui. Então, você vai discernir o que está certo e o que está errado. Então, você precisa ter essa visão. Entende? Na hora que eu estava no grupo das igrejas, eu via essas coisas erradas, eu sentia no meu espírito que não estava certo. Mas eu perguntava a Deus, por que essas pessoas estão fazendo isso? Elas não são de Deus? A igreja aqui não é de Deus, né? Eu achava, né? Mas Deus agora me deu toda essa resposta. Então, eu estou colocando isso para vocês também. Tá certo? Graças a Deus, agradecer a vocês aí, pessoal. E eu estou falando, entre nessa conexão, nesse caráter, para que você tenha o benefício também dessa espiritualidade. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima. Se Deus e essa conexão com essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui. Se não, até a eternidade. Próxima, tá? Tchau!